E agora eu quero convidar você ao texto bíblico que quero compartilhar com vocês nessa pregação. Primeira carta que Paulo... estou tão acostumado a falar de Paulo. Primeira carta de Pedro, queridos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu quero ler o versículo 9 e o versículo 10. Mas eu quero me fixar apenas numa frase do versículo 9. Queridos, sexta-feira, a nossa primeira vigília do ano, começará às 9 horas. Essa vigília vai ser aí liderada pela supervisão da irmã Mara, e toda a igreja está convidada a estar aqui. Vai ser um tempo da gente se aprofundar no relacionamento com Deus. Começa às 9 horas e vai até a meia-noite. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui. Todos são convidados a estarem conosco. Amém? Então vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Se você ler na versão que eu leio, por favor, leia comigo esses dois versículos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Agora, volte os seus olhos aí para a parte B do versículo 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode repetir isso comigo? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus bendito, nos encontramos na Tua presença mais uma vez, Deus, e te agradecemos por esse privilégio, te agradecemos por essa honra, te agradecemos por tão grande dignidade, de nos assentar junto ao Teu povo, junto à Tua família, junto a estes, meu Deus, que comprados pelo sangue de Jesus, hão de herdar a bem-aventurança eterna, hão de ter o seu lugar eterno junto do Senhor nas moradas celestiais. Pai, mais uma vez, nos lave pela Tua palavra, a fim, meu Deus, de que sejamos mais limpos e puros para seguirmos nessa caminhada cristã. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, um dos segredos, assim, para a gente viver bem nessa vida, viver bem nos nossos relacionamentos sociais, viver bem enquanto a gente peregrina na terra, é a gente se perguntar, antes de qualquer tomada de decisão, como será a minha vida depois dessa decisão? A pergunta que nós fazemos antes de tomar uma atitude, de tomar uma decisão, de enfrentarmos uma situação ou seguirmos numa empreitada, essa pergunta pode nos livrar de muitos embaraços, de muitos problemas, de muitas dificuldades, de muitas complexidades. Isso é um dos segredos para a gente viver bem na terra, é a gente se perguntar, o que é que vai acontecer depois? Tá, eu vou entrar nesse curso aqui na faculdade, e depois que eu me formar nesse curso aqui, como é que será a minha vida? Ah, tá bom, surgiu essa proposta de emprego no outro estado. Tá, vou mudar, mas quais as implicações dessa mudança na minha vida? Se você é casado, no meu casamento, se você tem filhos, qual será a implicação dessa mudança na vida dos meus filhos? Ou você está
prestes a declarar guerra. Guerra contra um parente seu, guerra contra alguém da igreja, guerra contra um vizinho, guerra contra um colega de trabalho, guerra contra o patrão, guerra contra o funcionário. Mas antes de você declarar a guerra, você se pergunta, tá, e se eu vencer essa guerra, em que minha vida será diferente? O que eu vou ganhar com isso? Se eu conseguir remover aquela pessoa do meu caminho? Tá, e se eu perder essa guerra, como é que será a minha vida depois? Tá bom, eu vou entrar com esse processo judicial. E se eu perder essa causa? E se eu ganhar essa causa? Tá, vou me casar. Daqui 2 meses será o meu casamento, daqui 6 ou daqui 1 ano, eu estou me preparando para casar. Mas o que eu vou abrir mão para esse casamento dar certo ou não? O que eu estou disposto a perder? Estas perguntas que nós vamos fazendo acerca do depois, acerca do posterior, acerca do futuro, são perguntas que faz com que a nossa vida não seja vida de amador, não seja vida de leigo, não seja vida de estúpido, não seja vida de ignorante. Estas perguntas são capazes de nos livrar de cada enrascada. Tá, vou me deitar com aquele rapaz, mas e depois que eu me deitar com ele? Tá, vou para um motel com aquela menina, mas e depois? Agora, se estas perguntas que trazem para a nossa consciência a preocupação do pós em relação à vida são importantes, muito mais importantes são estas perguntas em relação à nossa vida espiritual. E esse texto que eu li, principalmente o versículo 9, ele nos chama para essa tomada de consciência no mundo espiritual. Tá, Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, seu sangue foi vertido, ele foi levado ao túmulo, ao 3º dia ressuscitou, e daí, o que isso tem a ver comigo? Se eu entregar a minha vida a Jesus pela fé, e fazer com que Ele se torne o Senhor e Salvador e Redentor da minha existência, da minha história, da minha cultura, do meu mundo, como é que será a minha vida depois dessa tomada de decisão? E esse texto aqui, ele é muito esclarecedor nesse sentido, porque esse texto diz aí que nós que nos encontramos com Cristo pela fé, nós que fizemos dele a pedra de esquina, a pedra angular, sobre a qual nós vamos erigir todo o edifício das nossas existências, o que esta relação com ele pela fé há de desencadear na minha vida. E o texto segue dizendo, vós, porém, vocês que tiveram um encontro com Jesus, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas não para aí o texto, porque senão a gente poderia ficar soberbamente e altivamente dizendo, nossa, eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, Deus é zeloso para com a minha vida, Deus tem ciúmes de mim, mas o que é que eu faço com isso? Quais são os processos que vão se desencadear? O que é que vai desaguar? O que é que vai fluir a partir disto na minha existência? E aí o texto então nos revela esse maravilhoso a fim de toda essa conspiração espiritual, toda essa mão de Deus sobre a nossa vida, toda essa relação de Deus conosco, nos chamando a ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tem um propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo, qual seja
o de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, nós fomos escolhidos para proclamar. A igreja foi chamada por Deus para pregar. A igreja foi chamada para ser Deus na terra. Olha que coisa grandiosa. Quando alguém quiser conhecer Jesus, tem que ver Jesus em nós, porque nós somos a carta viva, o evangelho vivo escrito por Deus. Quando alguém quiser saber como é que Deus se relaciona no mundo, essas pessoas têm que olhar para a igreja e têm que ver como é que a igreja se comporta. E assim, então, começa a se estabelecer estas bases do propósito e da finalidade da igreja. Então nós somos escolhidos para proclamar. E aí você pergunta assim, o que é proclamar? Proclamar é anunciar, é declarar amplamente, anunciar, divulgar, publicar, fazer conhecido pelo louvor ou proclamação, celebrar. Então, nós que tivemos um encontro com Jesus pela fé, estamos com esta grande responsabilidade nas mãos, de proclamar, de fazer Deus conhecido até os confins da terra. Daí você pergunta assim, mas proclamar o quê? O que propriamente que nós devemos proclamar? E o texto então nos informa. Qual o conteúdo a ser proclamado, que eu quero então mostrar a vocês de modo dividido, assim, separado, escaneado, ponto por ponto. Então, proclamar o quê? Em primeiro lugar, as virtudes de Jesus. O versículo 9, parte B, diz, a fim de proclamardes as virtudes. As virtudes. O que significa virtudes? Significa uma conduta virtuosa de pensamentos, sentimentos e ação. Virtude aqui no texto significa bondade moral. Quando nós quisermos olhar para o padrão de virtude, nós precisamos olhar para Cristo. Porque Jesus Cristo é o padrão de virtude, de conduta moral ilibada. Jesus é o parâmetro máximo. Então, nós estamos sendo desafiados aqui a ir pelo mundo, a ir pelas ruas, a ir pelas praças, a ir pelas casas, proclamando as virtudes de Cristo. E nós proclamamos as virtudes de Cristo pela nossa própria vida, pelas nossas atitudes, pela nossa fala, pelo nosso jeito de ser, pelos valores que nós trouxemos para dentro de nós, os princípios que agora conduzem a nossa vida. É um modo, sim, da gente proclamar as virtudes de Cristo, mas nós também proclamamos as virtudes de Cristo pela palavra. Pela palavra. E você diz assim, tá, mas eu quero então observar as virtudes de Jesus. Eu quero ver as virtudes estampadas nele. Como é que eu faço para ver isso? Então, você pode ver as virtudes de Cristo na sua excelência moral, na manifestação do seu poder divino e nos seus milagres. E onde é que eu encontro isso? Você encontra isso na Bíblia. Nos evangelhos, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Deus encarnado em Cristo, presente no mundo, andando por aí, e o modo como ele se relaciona com as pessoas mostra a sua virtude. O modo como ele fala mostra as suas virtudes. O modo como ele se relaciona com aquele que está perdido revela as suas virtudes. O modo como ele entra na trama e no drama da existência humana, mostra as suas virtudes. O modo como ele se relaciona com aquele que está possesso de demônios, oprimidos pelo diabo, aquele que está debaixo de tentação, e Cristo então chega e liberta esse ser humano das forças espirituais da maldade, revela as suas virtudes. Agora você também pode ver as virtudes de Cristo
nos seus nomes, porque Jesus Cristo não é como eu e você que só temos um nome. O que vai diferenciar entre nós são os sobrenomes, não é? Uns têm mais, outros têm menos. Mas Cristo, Ele é tão grande no seu caráter, Ele é tão elevado no seu ser, Ele é tão iluminado na sua existência que Ele precisa de vários nomes, porque cada nome vai revelar uma faceta do caráter dEle. Então eu quero só dar alguns nomes aqui, títulos de Jesus, e você se pergunta assim, e daí? O que significa esse título? Então veja, Emanuel, que significa Deus conosco, que significa poderemos nos afastar dele, mas ele jamais se afasta da gente. Olha que virtude linda. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz, ou seja, nele Deus trouxe a paz para a terra. Ele é um ungido de Deus, também chamado de ungido, mais que qualquer outro, Deus o separou para realizar os seus propósitos entre nós. A Bíblia o chama de filho de Deus. O que significa isso? Que ele é herdeiro de todas as características do Deus Pai. A Bíblia diz que ele é o filho do homem. O que significa isso? Que ele realiza poderosamente os propósitos de Deus para toda a humanidade. A Bíblia diz que ele é filho de Davi. O que significa isso? Que ele cumpre todas as incumbências que Deus deu a Israel. A Bíblia o chama de verbo, significa que por ele, para ele, tudo foi criado. Ele é chamado de Cordeiro de Deus, significa que ele deu a sua vida em prol da humanidade. A Bíblia o chama de Cristo, isto significa que ele é o esperado por Israel para vindicar o povo de Deus. O Evangelho chama de Rabino, isto significa que ele é o instrutor dos homens. A Bíblia o chama de autor da vida, e não só da vida física, mas também da vida espiritual, da vida abundante, da vida que jorra para a eternidade. A Bíblia o chama de Alfa e Ômega, que são a primeira e a última letra do alfabeto grego, que indica sua qualidade divina e existência eterna. A Bíblia o chama de Leão de Judá, que significa o campeão dos judeus. A Bíblia o chama de Cordeiro, que significa que ele é o supremo sacrifício pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele é a revelação encarnada de Deus, mostra que ele é a revelação por excelência eficaz da Trindade do Deus Pai. A Bíblia o chama de Rei dos Reis, isso faz o máximo dos governantes. A Bíblia o chama de Senhor dos Senhores, o maior dos poderosos. E a Bíblia o chama de brilhante estrela da manhã. Isto significa que ele inaugura mais que as outras estrelas. O profeta, ele anuncia o novo dia da salvação. Aleluia, louvado seja o seu nome. Então, quando nós olhamos para Cristo nos mais diversos prismas, a gente sempre vai ver algo bonito vazando do seu caráter, que não tem outro nome a não ser virtudes. Queridos, ei, líderes, ei, membros, ei, amigos, só a igreja pode anunciar ao mundo as virtudes de Cristo, porque só a igreja está num relacionamento íntimo e místico com Ele. Mas em segundo lugar, proclamar o quê? Sim, fomos eleitos, somos sacerdotes reais, somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, sim, já vimos as virtudes de Deus, mas nós devemos também proclamar o chamado de Deus. Isso tudo na pessoa de Jesus, as virtudes de Jesus e agora em segundo lugar, o chamado de Jesus. Olha o que diz o texto aí, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Nos chamou da onde, gente? Eu fiquei curioso de saber o que significava essa palavra, esse verbo chamou no grego, se pronuncia kalel, que significa chamar em alta voz, proferir em alta voz, convidar, chamar pelo nome. Então, Cristo, Ele nos chamou
E Ele está chamando homens e mulheres ao redor do mundo para vir a Ele, receber perdão de pecados. E como é esse chamado? Esse chamado, queridos, segundo a palavra de Deus, é um chamado em alta voz. É um convidar em alta voz e é um chamado pelo nome. Aleluia. Deus me chamou não como uma multidão, Deus me chamou pelo nome. O Elton, Deus te chamou pelo nome, Deus está te chamando nesta noite pelo seu nome. Aleluia. E Jesus nos chamou para nos tirar de onde? Das trevas. E eu estava pensando nesse texto e me veio à cabeça aquele episódio que se passou entre Jesus e um dos seus melhores amigos, que foi Lázaro. Essa história está registrada lá em João capítulo 11. Lázaro era amigo de Jesus, morava em Betânia. Jesus não estava em Betânia e Lázaro adoeceu e foi uma doença de morte. Ele morreu. Jesus não conseguiu chegar a tempo do velório, não participou do funeral nem do sepultamento. 4 dias depois, Jesus chega e vai conversar com as 2 irmãs de Lázaro, Maria e Marta. E na conversa com Marta, Jesus diz: eu quero ir aonde Lázaro está. Aí Marta diz assim: Senhor, mas já cheira mal, o corpo do meu irmão já está em estado de putrefação, já está em decomposição, as bactérias já estão o destruindo por completo, não faça isso. Jesus não dá ouvido a Marta, segue em direção onde está o túmulo, e ali então eles removem a pedra, e Jesus do lado de fora, ele grita, ele chama em alta voz, aquele que está na escuridão, aquele que está na morte, aquele que está na sombra, que é Lázaro, e Cristo diz assim: Lázaro, vem para fora. Esse chamado de Cristo é tão alto, que o som da sua voz penetra os seus ouvidos. Lázaro acorda com aquele chamado, o seu corpo é restaurado, e Lázaro sai vivo de entre os mortos, de dentro daquele sepulcro. De modo figurado, queridos, é isso que aconteceu comigo, é isso que aconteceu com você, e é isso que está acontecendo no mundo. Trevas aqui é símbolo de separação de Deus, porque Deus é luz. Todo aquele que está separado de Deus está em trevas, está envolvido na noite escura, está envolvido numa situação lúgubre, está envolto de escuridão plena. Esse que está na escuridão plena não consegue enxergar nada, não consegue ouvir nada, não consegue fazer nada por si mesmo. É necessário que esse chamado que vem do Filho de Deus alcance os ouvidos desse que está nas trevas. E o chamado de Cristo é: vem para fora, vem das trevas, sai dessa zona de pecado, sai desta vida que vai te levar à escuridão eterna, desista, abandona, rasga esse estilo de vida que te faz ser filho do diabo e vem para a luz. Nós devemos, queridos, como igreja, sair por aí anunciando isso, chamando homens e mulheres a reconciliarem-se com Deus, por meio único e exclusivamente de Cristo, porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e sem Ele ninguém poderá chegar ao Deus Pai, porque Cristo Jesus é o vivo e único caminho que pode nos levar aos braços do Deus Pai. Nós fomos eleitos, nós nos tornamos sacerdotes reais, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, para nos levantarmos e chamarmos o mundo que está surdo, o mundo que está com os dedos nos ouvidos, seguindo a sua vida, a sua maneira, ao seu jeito. Nós devemos gritar em alta voz: reconciliem-se com Deus por meio de Cristo Jesus. E por último, proclamar o quê? Proclamar a salvação de Jesus. Somos escolhidos para proclamar as virtudes de Jesus. Ele é singular, ninguém é como Jesus.
Nós devemos proclamar o chamado de Jesus, porque Ele é o único que pode trazer o homem das trevas, que pode chamar o homem da noite, que pode trazer o homem da morte dos seus pecados. E em terceiro lugar, nós devemos proclamar o quê? A salvação de Jesus. Diz o versículo aí, na continuação: vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra maravilhoso que aparece aqui no texto, ela foi escrita pela primeira vez na língua grega, então nós fizemos uma tradução do grego para o português. E às vezes nessa tradução a gente escolhe uma palavra, mas parece que essa palavra não revela tudo quanto está embutido ali no texto original. Então, a palavra maravilhoso no grego é taumastos, que significa maravilhoso, que é a tradução, mas ainda significa admirável, notável, aquilo que causa admiração e respeito devido à sua grandiosidade, raridade e poder. Então veja, nós que estamos hoje na luz, Cristo nos chamou para fazer uma travessia. Nós estávamos num determinado ambiente, terreno e lugar e condição existencial. Ele, com a sua voz poderosa, fez retumbar nos nossos ouvidos o conteúdo do Evangelho, e Ele nos chamou então para essa travessia. Atravesse comigo essa ponte. Saia das trevas, mas eu não vou te deixar num lugar qualquer. Eu quero que você venha das trevas, mas eu não vou te deixar no meio do caminho. Eu quero que você venha das trevas, mas eu não vou te deixar numa área cinzenta, num degradê cinza. Não, venha das trevas, porque eu quero te conduzir até a minha maravilhosa luz. Aleluia. Então, queridos, o que acontece aqui? Acontece que nesse processo das trevas para a luz, Cristo está iluminando o homem, até que o homem se torne filho da luz. Mas, mais do que filho da luz, nesse processo de travessia, Jesus quer que a gente possua a sua mesma natureza, ou seja, a sua natureza divina, sua natureza espiritual, melhor dizendo, e nesse processo da travessia, a sua iluminação nos espiritualiza, nos torna seres de uma grandeza que não tem outro nome a ser descrito, senão maravilhoso, maravilhosa, porque é raro, é grandioso, é fenomenal. Querido, Cristo nos chamou para proclamar a salvação em Cristo Jesus. Venha das trevas, para onde? Para a maravilhosa luz de Cristo. Por que a luz? Porque Deus é luz. E a Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível. Luz como símbolo de pureza, de santidade, de relacionamento perfeito, de perfeição que nos toca. Deus quer nos levar à sua maravilhosa luz. Isso tem a ver com salvação. Cristo nos liberta da condenação do inferno para o seu reino de amor, para esta vida grandiosa que haverá. Queridos, nós estamos o tempo inteiro diante da vida e da morte. E eu iniciei essa mensagem falando que aquele que vive bem, não como amador, mas como alguém que vive de verdade, diante dos desafios e das decisões, ele antes se pergunta: qual será o desdobramento disso na minha vida? Eu quero encerrar esta mensagem chamando você a essa reflexão dentro do contexto espiritual. Esta vida que você está levando, quais serão os desdobramentos dela? A qualquer hora, nós partiremos dessa vida. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E nós só podemos nos encontrar com aquele que é o Deus Santo,
se a gente tiver com a marca do sangue de Jesus sobre a nossa vida. E só entrará nessa maravilhosa luz aqueles que na luz viveram enquanto tiveram na noite desse mundo. Cristo te chama hoje a vir das trevas para a luz. E sabe, queridos, nós devemos proclamar isso. A igreja foi dada essa missão, de chamar homens e mulheres que estão nas trevas, na noite, a virem para a maravilhosa luz, a terem certeza de que, em vivendo, em morrendo, são de Cristo, e estão no relacionamento eterno com Ele, de modo que nada mais pode separar esse filho do Pai, esse filho do Criador. Nós fomos chamados à salvação, e todo aquele que foi chamado à salvação, também foi chamado à proclamação. E o mundo só poderá ouvir estas verdades da boca da igreja, e nós devemos nos levantar hoje para anunciar que só Cristo tem as virtudes perfeitas, que só o chamado dele traz o homem das trevas, e só em Cristo nós podemos fazer a travessia para a sua maravilhosa luz. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. E eu quero orar com você agora. Pai bendito, a Tua palavra, Deus, nos faz ficar extremamente alegres, felizes, com o que o Senhor fez de nós, por meio da cruz do Teu Filho Jesus. Ó Deus, te damos glória, porque nós somos, por meio de Cristo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Como é bom saber que isso tem a ver com a nossa essência, isso tem a ver com quem nós somos, isso tem a ver com a nossa identidade em Cristo Jesus. Mas o Senhor fez, o que o Senhor fez em nós é maravilhoso. Agora o que o Senhor quer fazer através de nós também é maravilhoso. E o Senhor, Deus, nos chamou para esta vida onde nós somos em Cristo Jesus. Mas o Senhor nos chamou para fazer, para ir ao mundo, para proclamar as virtudes, proclamar o chamado, proclamar a salvação. Ó Deus bendito, que cada um de nós esteja muito consciente, muito disposto a viver uma vida não para si mesmo, mas viver uma vida para Cristo Jesus. Porque a Tua palavra diz que o Teu amor nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Nós não nos pertencemos mais, nós somos de Cristo Jesus. E queremos viver para Cristo Jesus. E queremos mostrar ao mundo a beleza daquele que é virtuoso em essência. Aquele em quem não há defeito, não há mácula, não há erro, não há pecado, porque Ele tem um nome que está acima de todo nome. Nós queremos proclamar ao mundo que há um chamado, não há necessidade de se viver para sempre nas trevas, não há uma obrigação de andar na noite, há um chamado que ecoa pela terra, há um brado do Senhor que vai de ponta a ponta, chamando homens e mulheres a se arrependerem, a voltarem para a cruz e a terem uma nova vida em Cristo Jesus. Ah, Pai, a Tua igreja se levanta hoje para proclamar a salvação, meu Deus, que não é nada semelhante ao mundo
da telenovela, que pinta o céu como um lugar de fumacinha, triste, xoxo. Não, Pai, a Tua palavra diz que esta salvação tem a ver com a maravilhosa luz, com algo que é admirável, notável, raro, poderoso, glorioso, cujas palavras do vocabulário da língua portuguesa e de nenhuma outra língua será capaz de descrever em profundidade e realidade. Louvado seja o Teu nome, porque estamos caminhando rumo a esse encontro com o Senhor, a estas moradas que o Senhor foi preparar, a esse lugar onde essa iluminação há de tirar de nós todas as trevas, todos os pecados, todas as manias, todos os erros, toda a maldade, e seremos, meu Deus, perfeitos como perfeito é o Teu Filho Jesus. Assim, meu Deus, aqueles que estão presentes nesse templo, aqueles, meu Deus, que acompanharão essa mensagem pela internet e que ainda não deram um passo, que ainda não entregaram a vida a Jesus, que possam fazer assim nessa noite e saber que esta vida com Cristo implica em proclamar Cristo ao mundo. O Senhor quer servos e servas que saiam por aí pregando, 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 pregando esta maravilhosa notícia. Assim, Pai, nós nos despedimos desse culto, rogando a graça do Teu Filho Jesus sobre nós, o Teu amor, ó Deus Pai, infinito sobre nós, e a comunhão do Teu Espírito Santo infinito sobre nós, e que saiamos daqui para proclamar esta mensagem que o mundo não conhece. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós temos presente aqui nesse culto 223 pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vão em paz.